Fala pessoal, eu sou o Adler, o seu arquiteto cotidiano, e se você é programador e está meio estagnado na carreira, não aprendeu nada novo, não conseguiu crescer nos últimos anos, está a fim de dar aquele up na carreira, de melhorar dentro da mesma empresa, de passar para uma nova empresa, ou como seja, quer dar uma melhorada na carreira. Eu tenho algumas dicas para você, vamos lá? Fala pessoal, então, dos últimos 20 anos, mais ou menos, que eu tenho de carreira, eu acho que pelo menos uns 14 anos eu fui desenvolvedor. E várias vezes na minha carreira eu tive esse período de estagnação, onde eu já não aprendia mais nada novo, eu não conseguia avançar, não conseguia salário melhor, e eu tive que me virar aí para conseguir dar o seguinte passo. Então, antes de falar sobre quais são os conselhos para dar esse seguinte passo, eu quero voltar um pouquinho atrás em um dos conceitos que eu apresentei em um vídeo anterior, que é o conceito dos 6 níveis de conhecimento. Então, o primeiro nível de conhecimento é poder lembrar ou recordar algum conceito. Então, a gente chama isso de nível 100 ou nível 1, que é basicamente você conseguir repetir o que está escrito na Wikipédia. Quando você vai para o segundo nível, que já é entender, esse segundo nível exige que você saiba de uma forma reducionista do que aquele conceito está feito. Então você não é só lembrar, você sabe que ele está construído de diferentes partes e como essas partes interagem para poder construir o que você está comentando. Então no caso de uma linguagem de programação, você entende, você sabe que as partes dela são a sintaxe, você sabe que existe um runtime ou um compilador, dependendo da linguagem que você utiliza, e você sabe o que esse compilador está fazendo, você sabe como ele funciona no geral. Então você consegue entender a soma das partes. Esse já é o segundo nível. Quando você chega no terceiro nível, que é aplicar, você é capaz de utilizar tudo isso daí para construir coisas. E aí é onde a maioria dos programadores que eu conheço que estagnaram, e eu me incluo nisso, eles ficam no nível 3, eles são capazes de aplicar e com isso eles conseguem trabalhar e fica por aí. Mas se você quiser chegar no nível 4, que seria analisar, então já no nível de análise, e aí vocês vão lembrar um pouco do bom e velho analista de sistemas, o analista ele é capaz de entender conceitos genéricos da programação. Então o que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando você chegou no nível 3, você conhece uma linguagem de programação. Você sabe Python, ou JavaScript, ou Java, ou qualquer outra linguagem. Para você chegar nos conceitos genéricos, que vão servir para qualquer linguagem de programação, você tem que ir um pouco mais na base. Você tem que saber algoritmos, estruturas de dados, conceitos-chave para a programação como memoization, recursion e vários outros conceitos que permitem você entender qualquer linguagem de programação. Ah, mas eu sei Python, mas eu não sei Go. Ok, deixa eu pegar o manual do Go e ver. Primeiro, é compilado ou é interpretado? Ah, legal. Usa um AVM, e começar a destrinchar. Legal, agora vamos ver a sintaxe. Ah, é funcional, é imperativo, é descritivo. E você começa a entender os conceitos e analisar, e rapidinho você pega conceitos básicos, entende a linguagem e já é capaz de aplicar, já é capaz de fazer a análise daquela linguagem ou de qualquer outro código-fonte, de algum sistema escrito nessa linguagem. Então você já deu o seguinte passo, você já está no nível de análise. Então o meu primeiro conselho, se você quer melhorar como programador, é partir para o lado de análise e para isso entender esses conceitos genéricos e básicos de todas as linguagens de programação. Só que é o seguinte, tem programador que quer avançar na carreira não necessariamente para o lado técnico, para o lado de ser melhor programador. Aí existem muitas empresas que classificam programador júnior, programador pleno, programador sênior. Depois de sênior vem o que a gente chama de principal, e terminando o principal, o último nível seria o distinguished, né? Esse geralmente é as formas como se classificam aí os níveis de conhecimento, de impacto, de contribuição que um programador ou desenvolvedor pode ter. Então, quando você já é nível senior, significa que você já chegou no nível 4 do conhecimento, provavelmente nesse momento você tem uma bifurcação. Você tem aqueles que são acadêmicos, que vão aprender
mais profundamente, né, vão continuar aprendendo aí nos níveis do conhecimento, até chegar no último nível, que é criar, e eles começam a criar tecnologia. Então eles inventam conceitos, não sei, vou inventar o GraphQL, vou inventar, sei lá, todas as tecnologias que são utilizadas hoje em dia, alguém inventou. E essa pessoa que inventou, ela já chegou no nível 6, ela está criando tecnologia. Tá? Então ele já seria inclusive um Distinguished Engineer nesse caso. E algumas pessoas não querem seguir esse caminho, querem continuar avançando na carreira, não pelo lado acadêmico, mas querem talvez incluir conceitos de negócio. Então se você já chegou no nível 4, você já é capaz de analisar, você já tem essas abstrações, você já tem esses conceitos genéricos bem claros, existe outro caminho, outra alternativa, que é começar a entender, expandir primeiro na parte técnica o seu conhecimento para as outras áreas fora do mundo da programação, então aprender um pouco mais de redes, de bancos de dados, de armazenamento, aprender um pouquinho mais de segurança, aprender sobre, sei, Big Data, Machine Learning, começar a expandir, certo, a sua amplitude de conhecimento, e a partir daí você já consegue automaticamente passar de um programador para um arquiteto de sistemas, porque o arquiteto ele tem esse contexto completo técnico e ele conhece bem o sistema operacional, ele conhece bem os protocolos de rede, ele conhece os diferentes sistemas que funcionam em conjunto, certo? Tecnicamente, para montar qualquer tipo de aplicação ou solução. Então, você consegue fazer esse pulo de programador para arquiteto de sistemas a partir do nível 4. E se você já é um arquiteto de sistemas ou quer ir além, você consegue entrar para o mundo do arquiteto de soluções. E o que eu preciso para fazer isso? Principalmente, entender o aspecto de negócio. Então, começar a entender as indústrias, a indústria onde você está inserido ou qualquer outra indústria, como elas funcionam, como funciona a parte de business, o que é, quais são os KPIs que os business prestam atenção, como os business utilizam a tecnologia para chegar nos seus resultados, como as diferenças culturais na forma como os business montam as suas equipes, contratam, compram tecnologia, tudo isso já é um aspecto de negócios que, se você incluir no seu leque de conhecimento, você já faz essa transição do arquiteto de sistemas para o arquiteto de soluções, porque o arquiteto de soluções ele já não está mais no universo técnico. Ele conhece todo o universo técnico, mas além disso ele ainda está envolvido com aspectos de negócio. Ele fala com o CTO, ele fala com o CIO, ele tem uma conexão com os dois mundos, vamos dizer assim. Então, esses são os dois caminhos para melhorar como programador, seja para o lado especificamente técnico e chegar a ser um Distinguished Engineer, ou pelo lado de começar a somar outros domínios da tecnologia e até o negócio para virar um arquiteto de sistemas e, eventualmente, um arquiteto de soluções. É lógico que eu vou dar muito mais dicas em outros vídeos, vou aprofundar, vou ser um pouco mais específico, mas esse aqui era para dar a introdução dos conceitos. Espero que eu possa ter ajudado. Muito obrigado!